Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos lá, né? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vocês que estão sempre aqui, meus amigos e amigas do podcast, obrigado pela companhia sempre e dedicar um tempinho para ouvir aqui, né? E muito legal, né? E eu acho que muita coisa ficou clara em tantos podcasts para trás aí. Eu sei que às vezes é chato repetir demais as coisas, então eu preciso mudar um pouco algumas repetições que faço aqui, porque acho que já ficou muito claro. Esse podcast é para quem quer ouvir. Não é indicado para membros da igreja que se sentem mal. Estou firme na igreja, te ouvi, estou triste, bravo, não sei. Então, só não vai, né? Então, acho que é um recado que já ficou claro. Lembrando que tem limites que devem ser estabelecidos e nunca ultrapassados. O trabalho aqui é de opinião. Vem trazer as histórias que eu vivi, nunca mencionando nomes. Às vezes até altera o cenário da história, né? Ninguém mesmo apareça ali. E de nenhuma forma. E falo da história da igreja e das notícias que estão saindo. Por exemplo, um dos últimos assuntos que a gente trouxe é o ex-gerente de investimentos da igreja, que levantou aquela denúncia que espero que você tenha visto para pelo menos entender como que funciona, tá? A estrutura, dinheiro da igreja, tal, da igreja mórmon, tá? O que a gente vai falar hoje é só um comentário que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, olha, ela citou aquela escritura lá, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que é mais ou menos assim. E essa pessoa contou uma história, né? Que ela estudou a história de Joseph Smith, então ela falou, não faz mais sentido. Ela saiu da igreja também, essa pessoa que eu estava conversando. E ela falou que passou um tempo, ela encontrou, né, uma família da igreja em algum determinado lugar e a pessoa questionou, né, falou, você deixou de ir na igreja, tal, poxa, volta para lá que é o seu lugar, da sua família, né? E ele, com toda boa vontade, sem querer ser ríspido, né, ele falou, encontrei coisas, informações que hoje, por causa disso, não faz mais sentido para que eu fique lá, né? E ele falou que a pessoa falou assim, olha, fora do mundo é uma prisão, dentro da igreja te dá liberdade, lá tem as escolhas que você pode fazer corretas, né? E essa pessoa, esse membro da igreja, né, falou para esse rapaz que não faz mais parte da igreja, falou assim, olha, aí ele citou essa escritura, né? Ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Volta para a igreja, pô. E ele comentou isso comigo. Ele comentou essa experiência que ele passou, né? E eu fiquei pensando muita coisa sobre isso. Eu acho que é o inverso, vocês não acham, não? Assim, cada um interpreta a sua maneira. Por isso que eu falo que esse podcast é para as pessoas que estão querendo entender a história da igreja, estão precisando de alguém para poder dar ou falar alguma coisa sobre isso, ou as pessoas que já estão no processo de sair da igreja, ou as que já saíram, que alguém que quer ouvir alguém e possa ouvir algumas experiências aqui que possa entender que não é um peixe fora d'água, não passou por determinadas experiências parecidas sozinho. E por isso que eu falo, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Posso estar errando alguma palavra, que eu não lembro palavra por palavra dessa escritura, mas é mais ou menos isso. Aí, eu fiquei pensando que é o inverso. Poxa, um membro da igreja encontrou alguém que não está mais indo e falou para ela, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Volta para a igreja, que lá tem liberdade. E eu acho que é o contrário. Hoje eu tenho uma outra visão das coisas. Quando nós aprendemos as coisas que a gente fala aqui, muitos meus amigos e amigas que me acompanham, é que poucos, por exemplo, que ainda estão na igreja, tal, vão querer olhar os materiais que eu deixo na descrição do YouTube.
Quase zero é a quantidade de pessoas que ainda estão firmes na igreja, que me ouvem aqui, que querem dar uma olhada nos materiais que estão na descrição do YouTube. Eu sinto dizer, mas sem ter pelo menos um mínimo de esforço de dar uma olhada nos materiais, você não vai aprender nada. Você não vai saber como que realmente funciona, historiadores, diários, documentos, tá tudo, vários depoimentos de próprios líderes da igreja, né, que entraram em contradição porque estavam entregando a verdadeira história no que falaram ali. Então isso é meio oculto, então eu trago tem um monte de informação ali, mas muitos não vão querer ver. Tanto é que está rolando no 60 Minutes, nos Estados Unidos, né, a reportagem do ex-gerente de investimentos que acusou a igreja de pegar empresas de fachada para ocultar 100 bilhões aproximadamente, que eram destinados para caridade, mas não, está colocando empresas com fins lucrativos, que uma igreja não pode fazer isso, né? Então, membros da igreja provavelmente estão ouvindo essa notícia, como eu faria. Por isso que eu volto a falar, eu entendo o membro da igreja, ele não é nenhum problema o membro da igreja, na verdade ele só está ali fazendo a roda girar como eu fiz por 40 anos, então por isso que eu tenho um carinho pelos membros da igreja. O que eu falo aqui é sobre essa corporação. Só que como membro da igreja eu faria a mesma coisa, talvez eu ouviria essa matéria e ia falar assim, não, isso aí é complô do mundo aí contra a igreja de Cristo. Lógico, eu pensaria isso. Então eu entendo o membro da igreja, não é problema nenhum o membro da igreja pensar assim, porque ali é feito toda a cultura para que se pense dessa forma, né, a favor da igreja, lógico. E aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente aprende um monte de coisa, o verdadeiro caráter de Joseph Smith, aquela coisa toda, o Brigham Young, toda aquela história, nossa, tem um monte de coisa. Aí recentemente a gente vai ver citações, né, a igreja que teve o seu preconceito, né, um monte de coisa. Hoje que a gente está vendo na notícia, o próprio 100 bilhões de dólares, a igreja que teve que pagar uma multa de 5 milhões de dólares por causa de ocultar patrimônios, né, imobiliários, né, ativos imobiliários. Aí todas essas coisas juntadas a um monte de coisa, a gente viu que o que a gente aprendeu fora da igreja é a verdade. Agora, se o membro da igreja está aí me ouvindo, talvez a verdade sua ainda não é, porque você não foi atrás dessas informações. Então, talvez esse podcast nem é para você. Mas muitos já estudaram a história da igreja e essa é a verdade. Aí alguém chega e fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, beleza, realmente não é estar na igreja. Né, para cumprir essa escritura não é estar na igreja, tá fora. Né? Aqui eu não peço para ninguém sair da igreja. Ninguém, nunca pedi para membro da igreja sair aqui nesse podcast. Sai da igreja, nunca pedi. Eu trago as informações para quem quer ouvir. Não quero acreditar em você. Muita gente me ouve aqui, não acredito e só sai, ok? Aqui é minha opinião, podcast de opinião. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudar a história da igreja, a verdadeira história que não te contam lá, é a liberdade. É o libertará que fala nessa escritura, não é verdade? Então, na verdade, é o contrário. Quando o membro da igreja encontrou, né, o rapaz que estudou a história da igreja, e esse membro da igreja falou para ele, olha, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, volta para a igreja que lá que é a liberdade. Não, calma aí, é o contrário, não é verdade? A verdade é muito ao contrário. Então, por isso que eu digo, né? Existem várias maneiras da gente pensar nas coisas. Então o ponto de vista é diferente. Hoje eu tenho uma visão das coisas que eu aprendi da igreja, diferentes da que me ensinaram lá dentro. Então eu tenho por verdade, hoje, o que eu fui atrás de informação. Tá? Então realmente esse negócio de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então funciona. Porque se você der o braço a torcer e começar a pesquisar a história da igreja, não aquela enlatada que tem lá na bibliotequinha da igreja, mas se você pesquisar a história da igreja, de verdade, histórias, tal, tem na descrição do YouTube, já tem um bom começo que eu deixo para você. Você está se libertando. Você está cumprindo o libertará na sua vida atrás da verdade.
Por isso que eu falo, membro da igreja que está me ouvindo isso, não, impossível, verdade é o que está na igreja, porque você está no seu momento. Então, por isso que eu falo, às vezes esse podcast que nem é para você. Te entendo, tenho um carinho pelo membro da igreja, mas não é para você. Então, e aí, o que vocês acham? Vocês estão sempre aqui comigo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que lado que compensa essa história, essa escritura, né? Vamos colocar assim. É interessante a gente pensar isso, né? Eu falei no podcast anterior da missão, né? De quem pagou a missão. Falei uma experiência, né? Que eu ajudei uma família lá e precisei de dinheiro porque eu utilizei para ajudar essa família. Meu presidente deu o maior pito, né? Alguém usa essa expressão pito ainda? Isso é coisa de velho, né? Puxa, eu tô me entregando aqui. Mas é assim. As coisas são assim. As pessoas tinham que ter mais, talvez um pouquinho mais de desejo, sem birra, sabe? Mas sem birra, de verdade. As pessoas deviam, talvez me ouvir aqui, ouvir meus colegas que fazem esse trabalho na internet, mas com aquele desejo de querer entender. Confronta só com opiniões, né? Nunca ultrapasse limites, xingando na rua, tal. Não faça isso. Ninguém faz isso aqui. O que o pessoal deve fazer é talvez tentar quebrar a barreira dessas coisas. Eu vou ser sincero para todo mundo e membros da igreja que me ouvem aqui. Até os membros que eu conheci pessoalmente, eu queria deixar esse recado. Quando eu cheguei à conclusão de que eu ia pesquisar a história da igreja fora dos canais oficiais, foi uma grande coragem que eu tive que ter. Porque eu aprendi por 4 décadas que eu não deveria procurar fora dos canais oficiais da igreja, mas eu fui procurar. E eu fui com a mente, olha só, não membros tal que estão me ouvindo aqui, quem já saiu da igreja, e membros da igreja que até eu conheci pessoalmente, olha que recado importante, informação que eu estou te passando. Você que às vezes não quer perguntar para mim, por causa disso, vai atrás de informação de outras pessoas sobre mim, sobre esse projeto aqui, poxa, olha só a informação que eu estou te passando. Quando eu fui pesquisar a história da igreja, eu fui com a mente aberta e a mente até, na verdade, voltada para a igreja. Porque eu falei assim, a verdade é o que eu aprendi na igreja. Então eu vou sair dos canais oficiais, vou estudar a história da igreja e eu sei que eu vou saber e confirmar que o que me ensinaram dentro da igreja é verdade. Só que o que eu encontrei, eu me deparei com outras informações que colocaram em xeque muita coisa que eu aprendi lá dentro. Fui aprendendo o verdadeiro caráter de Joseph Smith, que não ensinaram nos canais oficiais. Fui aprendendo como que Brigham Young liderou a igreja e um monte de coisa por baixo do pano que não me ensinaram nos canais oficiais. Fui mesclando com as informações que foram aparecendo da igreja que não concordavam que a gente buscasse o desvio de 100 bilhões, um monte de coisa aí que veio à tona. O escândalo de um presidente de missão, logo a gente fala sobre ele, mas que teve uns anos atrás, saiu na mídia também. Essas coisas a gente não ia atrás porque a gente estava dentro da igreja. Então eu fui procurar essas informações, juro para você, com a mente aberta para, eu sei que eu vou procurar fora da igreja, mas eu vou só confirmar que o que eu ensino na igreja e nos canais oficiais são verdades. Mas não foi o que eu encontrei. Eu me surpreendi até. Lembra que eu falo que eu levei uma rasteira de informações? É uma expressão que eu sempre uso aqui no podcast. Porque eu não esperava. Só que aí, beleza, é a verdade. Eu encontrei a verdade. Hoje eu tenho uma nova opinião porque eu tive verdades que não me apresentaram lá atrás. Então, mediante ao que eu aprendi, eu tenho essa nova opinião. De que a Igreja Mórmon tem uma doutrina que não é verdadeira. A sua história, ela não é contada do jeito que a gente vê dentro dos canais oficiais da igreja. É o que eu aprendi. Ok? Eu tive um dia o desejo de pesquisar. Mas volto a falar, quer um começo? Se você quiser pesquisar, talvez você não queira, mas se você quiser ter um começo de onde fazer, na descrição do YouTube, nesse mesmo episódio que você está ouvindo aqui, se você for no YouTube, às vezes você está no Spotify, né? Se você for para o YouTube, você vai ver várias informações e materiais ali para você começar, para não acreditar em mim, mas pesquisar por você mesmo.
Tudo certo? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual lado que é melhor você entender essa escritura? E aí? Fica com você, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.